Sabadão aqui de grande repercussão, reforço especial internacional agora no Palmeiras aqui. A torcida foi pega de surpresa na madrugada e a imprensa esportiva, pessoal, falando aqui do próximo jogo diante do Juventude. Quer saber o que a imprensa esportiva comentou, pessoal? Não perca no minuto do vídeo. E o Gomes, hein? Tá de volta pro jogo de domingo contra o Juventude e vai ser lá, hein? Volta cheio de moral, Michele, porque disputou como titular, reconquistando um espaço na seleção paraguaia nessas duas partidas. Mordi a língua falando, você já viu isso? Mordi a língua. O Gomes foi titular, voltou a ser titular, capitão, se emocionou na execução do hino do Paraguai, foi determinante, decisivo nessa última partida. Então ele volta cheio de gás. O Gomes que passou por alguns momentos aí de queda de rendimento no Palmeiras, como outros jogadores do Palmeiras, mas parece ter recuperado já a força, a firmeza. Eu acho um jogador, um zagueiro espetacular, um cara que já tem uma marca incrível também como zagueiro artilheiro, ultrapassando o Luiz Pereira. Na história do Palmeiras, o Gustavo Gomes já tem 37 gols. Se eu não me engano, é um a mais do que o Luizão Pereira. E deu 8 assistências nessa passagem dele pelo Palmeiras. Quer dizer, um zagueiro que destrói e ajuda a construir e a balançar a rede do adversário. E ele volta com muita força falando justamente desse jogo contra o Juventude fora de casa. A defesa é peça importantíssima para um time que quer ser campeão, ainda mais no formato de pontos corridos. E o Palmeiras tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, sofreu apenas 20 gols em 29 partidas e em boa parte desses jogos baliza zero, quer dizer, o Everton sem ser vazado. Fala aí, Gustavo Gomes, projete o jogo de domingo. Sim, acho que todos os jogos do Brasileirão é difícil e mais quando é fora de casa. Eles estão brigando aí para se manter, para sumar sempre jogando em casa e nós também vamos em busca de uma vitória para estar aí brigando pelo título. É bem simples, acho que é fruto do trabalho do dia a dia. Nós treinamos muito com o professor Abel, a parte defensiva, que é muito importante no futebol. Você vai estar mais perto da vitória quando você não toma gol, então isso é muito importante, e mais no Campeonato Brasileiro que tem vários jogos, então esperamos manter essa boa fase e como falei, tentar ganhar domingo, que vai ser muito importante para nós. O Palmeiras deve entrar em campo uma provável escalação com o Everton no gol. A lateral direita, o Abel tem os 3 caras ali à disposição, a briga tá boa. O Diay que vinha jogando, mas eu acho que volta Mike ou Rocha a essa função como titular, é só a minha impressão. Gustavo Gomes, que falou aí, deve ter o Murilo como parceiro de dupla de zaga. O Caio Paulista na lateral esquerda, foi até absolvido no STJD, no julgamento nas últimas horas, porque ele havia sido expulso contra o Criciúma, já cumpriu, poderia pegar mais 2 jogos, tal, foi absolvido. Então o Caio Paulista garantido na lateral esquerda. Tá jogando bem o Caio Paulista, né? Demorou um pouquinho para pegar no tranco, mas tá jogando bem. O meio de campo deve ter o Aníbal Moreno, com a volta do Richard Rios. O Maurício machucado, vetado pelo departamento médico, deve ceder o lugar para o Rafael Veiga, que vinha jogando na ponta direita. Na ponta direita, o retorno do Estevão, o Flaco Lopes de centroavante e o Felipe Anderson pelo lado esquerdo. Quem está correndo atrás de um espaço nesse time é o Dudu, e correndo muito. Não acredito que inicie entre os titulares, mas ele tem treinado muito e bem. Treina na folga, treina com o pessoal da base, tá querendo mostrar serviço, recuperar a forma, recuperar o reflexo, tal, porque não é fácil, quase um ano afastado. Então o Dudu deve ficar com uma boa opção para o decorrer da partida. Hoje o Palmeiras seca o Botafogo, e se o Botafogo perder é difícil, porque joga contra o Criciúma no Maracanã lotado. Mas se o Botafogo perder e o Palmeiras ganhar domingo do Juventude, o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Michele, tchau. Então é isso, a gente tem que torcer para isso, Silver. Botafogo perder e Palmeiras ganhar no domingo. Aí o Palmeiras assume a liderança. Aí é líder. É isso tudo. E aí o Corinthians ganhar no final de semana do Flamengo, e que é o que eu tô querendo. Aí é o final de semana ideal. Pros dois, mas tudo bem. É paulistas versus cariocas. Tem que torcer para todos os paulistas. Contra tudo e contra todos. Vamos conversar com o José Paes? Não.
Antes, nós vamos comentar sobre o Palmeiras. Exatamente. Porque o José Paes depois veio com as notícias do Tricolor. Mas a gente tem que falar muito sobre esse final de semana do Palmeiras. Agora vamos pensar, o Botafogo empata. Aí não, aí o Palmeiras fica um ponto atrás se ganhar. O problema é perder pro Criciúma no Maracanã, é difícil. Mas tudo bem, faz parte, esse jogo é um jogo que a gente conta como vitória do Botafogo normalmente, né? O Palmeiras vai entrar em campo pressionado caso o Botafogo vença, estando 6 pontos atrás do time do Botafogo. Mas o Palmeiras tem que fazer a sua parte, não tem que ficar preocupado com esses outros jogos. Tem que ganhar para se manter pelo menos com 3 pontos de diferença do Botafogo sempre, né? Agora, o Maurício vai fazer falta para mim. O Maurício se machucou, talvez não volte mais esse ano, problema no joelho, não vai operar, mas demora para retornar. E o Estevão vai ser titular pela primeira vez desde a contusão, isso faz uma diferença, ou toda a diferença, e o Dudu tá voando nos treinos. Se o Dudu não vai ser titular, ele pelo menos tem que passar a ser a primeira opção de banco no momento em que o Abel quiser mexer no ataque. E não Lázaro, Rony, tem o Dudu já voando nos treinos, fisicamente muito melhor e pronto para ajudar o Palmeiras nessa reta decisiva. E o Marcos Rocha, que volta à lateral direita, é importante, né? Dá uma experiência e acho que ele tem qualidade ainda, por isso que ele está renovando o contrato, inclusive, por mais um ano com o Palmeiras, junto com o Marcelo Lomba. Então acho que o Palmeiras vai ter um jogo complicado, mas vai acabar ganhando esse jogo por 3-1, viu, Michele? Já estou cravando aqui, ó. Eu acho que o efeito Estevão é um grande motivo para o palmeirense estar otimista em relação a esse jogo. O Palmeiras é franco favorito, embora o Juventude tenha dificultado bastante a vida de muitos clubes grandes ao longo da atual temporada, sempre com um sistema defensivo muito sólido, oferecendo poucos espaços, só que o Palmeiras tem Estevão. E o Estevão é capaz de quebrar qualquer linha defensiva, com a sua capacidade de improviso, seu drible, ele consegue se impor e costurar aí esse obstáculo que é o forte sistema defensivo do Juventude. Por isso eu aposto no Palmeiras. O Dudu também é um jogador com essas características, embora não tenha recebido tantos minutos, é um jogador com essas características que o Estevão tem, de poder quebrar uma linha defensiva com um drible, com uma arrancada, com uma mudança rápida de direção. Então o Palmeiras tem armas suficientes para fazer valer o favoritismo que está todo ao seu lado para esse jogo desse final de semana. Os últimos 2 jogos do Palmeiras em Caxias do Sul contra o Juventude, o Palmeiras venceu por 3-0. Só como um registro, assim, é uma curiosidade. Então vai ganhar. Vai ganhar. O Verdão estaria em busca de um reforço para 2025 para a posição de volante e o nome seria Arthur Melo, aquele mesmo ex-Grêmio, Seleção Brasileira, Barcelona, Juventus, Liverpool, Fiorentina e que segue agora na equipe da Juventus porque lá pertence, tinha sido emprestado para Viola na temporada passada. É o seguinte, o Arthur tem sido um andarilho da bola recentemente na Europa. Ele surgiu, e vocês lembram bem, para quem não lembram, claro, faço aqui um breve resumo, de forma meteórica, estrondosa no Grêmio em 2017. Campeão da Libertadores, para mim, o melhor jogador daquele time do Grêmio, jogou mais bola até que o Luan, que ganhou o prêmio de Rei da América, porque vocês sabem que eu adoro um jogador do meio campo, eu gosto muito de atletas cerebrais, e o que o Arthur jogou naquele meio campo foi qualquer nota. Tanto é que, para mim, tá, o Arthur tinha condições mais do que suficientes de vestir camisa de seleção titular em Copa do Mundo. Era cracaço de bola para o padrão aqui de América do Sul. Tanto é que foi comprado a peso de ouro pelo Barcelona, que estava já naquele processo de reformulação da fase Guardiola, Luiz Henrique, daquele timaço de Messi, Luizito Soares, Neymar, com aquele meio campo fantástico, formado por Xavi, Busquets, Iniesta. Ele estava naquele processo, né, de reformulação, e o Arthur era visto por muita gente, não só na mídia espanhola, na torcida do Barcelona, mas até caras que viram ele jogar aqui no Grêmio, que gostavam de futebol, como um sucessor nato, né, desses jogadores e para fazer também muita história na equipe blaugrana. Mas isso não aconteceu. O Arthur chegou lá, acabou se envolvendo com problemas extra-campo, perdeu o timing do profissionalismo em algumas situações, foi comprado pela Juventus muito porque o Barcelona o empurrou para ver que a senhora, para ver se tentava se recuperar na Itália, não conseguiu. Dali, foi emprestado, olhem só, foi emprestado ainda, para vocês verem como o Arthur, eu vou explicar, tem um agente que é bom pra caramba. Ao Liverpool, mesmo em baixa,
Liverpool, comandado pelo Jürgen Klopp. O que aconteceu na Inglaterra? Nada. Se machucou, mas também não fez muita questão de espaço, também não conseguiu render aquilo que era o esperado, a intensidade estava menor e tal. Voltou para a Juventus. Aí foi emprestado para a Fiorentina. Foi bem na Fiorentina na última temporada. Tanto é que a Fiorentina fez final europeia de Conference League, perdeu a decisão para a equipe do Olympiacos, mas o Arthur jogou muita bola. O que se esperava? Bom, recuperou-se, agora vai voltar para a Juventus. Inclusive agora no momento em que a Juve é comandada por um brasileiro, Thiago Motta. Thiago Motta, aquele ex-volante da seleção italiana, que fez um trabalho belíssimo no Bolonha, colocou o Bolonha no G4 do último campeonato italiano, Bolonha que pela primeira vez está jogando a Champions League nessa temporada, e com o técnico Vincenzo italiano, que era o técnico que pediu o Arthur na Fiorentina na temporada passada. Como o Vincenzo italiano saiu, a Fiorentina trocou de treinador, a Fiorentina também não teve o budget, né, o dinheiro, o orçamento, né, para tentar tirá-lo em definitivo da Juventus, e ele voltou para a equipe da Vecchia Senhora. De outra forma, né, o próprio Vincenzo italiano o indicou para o Bolonha. Só que o Arthur e o agente dele e a própria Juventus não quiseram fazer negócio porque esperavam-se que no retorno valorizado do Arthur da Fiorentina à Itália ele pudesse jogar. E não aconteceu. O Arthur nesse momento tem zero minuto com a camisa da Fiorentina. 0 partida disputada, aliás, da Juventus. 0 partida disputada e 0 minuto, 0 partida de participação com a Juve até agora na temporada. E isso, claro, gerou uma crise entre ele, o clube, o próprio técnico Thiago Motta e o empresário, que foi à imprensa local dizer o seguinte: o Arthur está fora da Juventus, tá? A partir de janeiro de 2025, vamos buscar uma outra alternativa para ele. E é justamente por isso que muita gente, e como ele já tem 28 anos, começou a colocar o nome do Arthur aqui no Brasil. Todos os clubes com grana aqui no Brasil foram colocados como possíveis alvos para Arthur. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, o Grêmio, do qual ele passou, e agora o Palmeiras nessa última semana é a bola da vez, tá? Apesar do Palmeiras hoje ser um clube do qual os olhos do Federico Pastorello, que é o empresário do Arthur, estarem brilhando, porque ele simplesmente é empresário do zagueiro Vitor Reis, que está sendo monitorado de perto, diferente do que muita gente não está acreditando, mas sim, tá bom? E para quem não está noticiando também azar. Real Madrid, que já conversa com o Palmeiras e pediu prioridade na contratação do zagueiro Vitor Reis, além de outros clubes como a Internazionale, o Arsenal e até a própria Juventus, tá? Que recentemente até fez negócio com o zagueiro da base do Palmeiras. O Federico Pastorello, apesar desse olhar para o Palmeiras, em nenhum momento ele ofertou ou colocou o Arthur na mesa do Verdão. Aliás, ele já recebeu o contato do Palmeiras pelo Arthur. Não agora, no ano passado. Lembram? Eu trouxe informação aqui no canal do Facincani. Em janeiro do ano passado, o Palmeiras quis trazer o Arthur, quando o Palmeiras ainda estava buscando um substituto para o Danilo. O Arthur, naquele momento, disse não a voltar ao Brasil e principalmente ao Palmeiras. Depois, no meio da última janela de transferências, aliás, no ano passado, em janeiro, o Palmeiras tentou o Arthur e o Matheus Henrique, esse que está no Cruzeiro, tá bom? Inclusive com as duas informações que eu trouxe aqui para vocês, só buscarem aqui no histórico do canal. Na janela do meio do ano, quando o Palmeiras tentou mais uma vez contratar um volante, o nome do Arthur foi colocado em pauta, o Palmeiras foi lá bater no Federico Pastorello. Não! Portas fechadas, portas cerradas, porque o Arthur não queria e não tinha nenhuma intenção de voltar ao Brasil. E nem o empresário queria fazer esse tipo de negócio. Depois o Palmeiras tentou o Aníbal Moreira de última hora, não conseguiu, e aí a contratação só ficou para 2024. Então, depois dessas duas negativas, em nenhum momento mais com que eu conversei no Palmeiras,
o clube se mostrou interessado em trazer este atleta, pelo menos até agora, tá? Porque o jogador nunca também se colocou à disposição e nem quer voltar ao Brasil. O próprio empresário disse o seguinte, o Federico Pastorello, em entrevista à Sky Sport da Itália, nesses últimos dias: estou negociando com o Olympique de Marseille da França, porque quero que o Arthur jogue com o Roberto De Zerbi, técnico italiano, que passou muito bem recentemente na Premier League, que fez um belíssimo trabalho e que agora comanda a equipe francesa e que está na 3ª colocação da Ligue 1. Essas foram as palavras dele. É um jogador que o único problema dele para entrar no futebol francês agora é que o Arthur não tem o passaporte comunitário. Ele não é um jogador com cidadania europeia e por isso o Olympique de Marseille deveria tirar o estrangeiro do elenco para contratar o Arthur que se quiser. Esse é o único empecilho, porque o treinador Roberto De Zerbi gosta dele, o Olympique tentou contratá-lo na última janela, nas últimas horas, e não conseguiu, e portanto agora a situação ficou para janeiro de 2025. Então, se você está ouvindo que o nome do Arthur foi oferecido ao Palmeiras, de que ele ganha 3 milhões de reais, que pediu isso ao Palmeiras, etc e tal, não caiam nessa conversa. Não existe nada em 2024 de Palmeiras e Arthur. Teve em 2023. Janeiro do ano passado teve a conversa e meio do ano passado também. Dali em diante, nunca mais. E mesmo o Arthur tendo o mesmo empresário do Vitor Reis, que hoje é um jogador valorizadíssimo no elenco do Palmeiras, zagueiro muito promissor e que com certeza no meio do próximo ano já deve vestir a camisa de um grande clube europeu devido ao grande potencial que ele tem e claro pelo valor de mercado do próprio empresário, o Federico Pastorello, que é um dos melhores do mundo. Mas entre Federico Pastorello, Palmeiras e Arthur Melo não há em 2024 ou para 2025 qualquer ligação. Torcedor do Palmeiras, informação aqui divulgada na madrugada de reforço muito badalada aí. Vai ser a maior contratação da história do Palmeiras, hein? Eu acredito que seja até mais grandiosa do que o do Felipe antes, né, pessoal? Enquanto isso, pessoal, o Palmeiras, hein, tá muito atento aí para o próximo jogo, né? Diante do Juventude, pessoal, o Botafogo empatou, então aí o Verdão ganhando aí diante do Juventude, cola de vez aí, pessoal, e um pontinho, eu acredito que vai ser um pontinho de diferença aí, se o Palmeiras pegar o outro jogo aí, depois, né, do Juventude, com certeza aí o Verdão vai assumir a liderança de vez, e para sair da liderança vai ser muito difícil aí competir com o Palmeiras, é um time que vem muito forte, hein? Um time que consegue ter previsibilidade, não é um time que oscila tanto, né, pessoal? São 9 vitórias consecutivas aí. E, sem dúvida alguma, o Palmeiras é o time que muitos torcedores de alguns clubes gostariam que fosse igual, né, o seu clube, mas infelizmente não é, né? E o Palmeiras é um time, sim, exemplar no Brasil, quem sabe nas Américas, né, pessoal? Vamos lá. Alvo do Palmeiras aí, Arthur deseja receber salário exorbitante para a volta ao Brasil. Muito dinheiro. O meio-campista Arthur aí, revelado pelo Grêmio, vem rodando por clubes aí no futebol europeu. Com isso, o nome do volante aí é constantemente especulado no Brasil, com o próprio tricolor gaúcho aí e o Palmeiras apareceram como interessados. O atleta pertence ao Juventus, sim, mas não está nos planos do clube e deseja transferir. O jogador não descarta o retorno ao futebol brasileiro. No entanto, né, pessoal, sabemos aí que o salário é alto, né? E agora o Palmeiras aí sendo vinculado, né, pessoal? Agora é saber se o Palmeiras está disposto a pagar o montante que o jogador deseja receber a partir no mercado por sua contratação. Atualmente o volante está com 28 anos e também desperta interesse de outros clubes, né? Se encaixaria perfeitamente em como a Leila Pereira quer e gosta, né? E vocês, qual o seu ponto de vista? Você acha que vale a pena a contratação aí de Arthur, pessoal? Ele ganharia o salário mais alto que o maior, né, do hoje, 3 milhões
Mas isso aqui é a pedida dele, né, pessoal? A pedida dele, negociando aí, ele pode chegar até 1,5 milhão, 2 milhões, né? O mesmo valor que o Dudu ganha. Seria, na minha opinião, sim, uma boa contratação. E a sua? Aqui ninguém dá razão, pessoal. Vincula a informação e vocês dá um palpite, uma ideia se tá de acordo ou não. Quero agradecer, pessoal, a todos vocês, né, que tá sempre aqui acompanhando nosso canal. Se você for novo aqui, sejam todos bem-vindos. Aproveite para se inscrever e deixar o seu like no vídeo.